Buenas mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amor Cura, e hoje estou aqui com mais um oráculo semanal para a gente abrir caminhos do dia 23 a 29 de outubro. Bueno, passamos aí por uma semana entre eclipses para fazer alguns alinhaves. A sensação é de que a gente começa a mexer o caldeirão, entender e conectar alguns pontos para agora, então, de fato, com toda essa energia escorpiana se apresentando, a gente entender as ferramentas que a gente tem na mão, em mãos, para ancorar a nossa própria magia. Então, a gente entra hoje, dia 23 de outubro, com essa energia do Sol em Escorpião e essa qualidade que prevalece e permanece nos próximos 30 dias, ela é extremamente importante como uma qualidade, uma roupagem com a qual a gente se apresenta. Aí dá uma olhada lá onde tem Escorpião no próprio mapa, porque aquela área, aquela casa vai ser tocada. Mas isso é muito mais profundo do que essa configuração básica do signo, na proporção em que ele atende aquela área, porque existem várias conexões quando a gente está falando de sombras, das nossas sombras internas e de como nós projetamos elas nas nossas relações e na forma como a gente olha para a vida, para o mundo. Então, no dia 14 de outubro, nós atravessamos um eclipse solar em Libra. E agora, no dia 28, a gente vai acessar as informações emocionais através de um eclipse lunar em Touro. E esse eclipse lunar em Touro, ele marca o último eclipse do eixo Touro-Escorpião pelo qual passamos ano passado, e esse é o último em Touro. Então, só daqui 9 anos a gente vai ter eclipses nesse eixo Touro-Escorpião novamente. E o que acontece com essa informação aqui? É muito importante que a gente olhe para a decodificação deste grau pelo qual atravessa esse eclipse em Touro, que é o grau 5. E o grau 5, ele tem nos símbolos sabianos a descrição de uma viúva em frente a um túmulo aberto. Então tem essa ideia do desapego realmente com todas as situações materiais e principalmente aquelas que você olha e entende que ela já está manifestando o seu fim, e para além daquilo, nada há de ser feito além de uma soltura. Então, a questão da morte, inicialmente simbólica, ela é muito predominante nesse aspecto marcado por este eclipse, que apesar de estar numa configuração a 5 graus de Touro, a gente está num céu todo de Escorpião. A gente tem o Sol, tem Mercúrio, tem Marte, daqui a pouco eles vão estar numa carreta furacão, passando assim, ó, juntinhos e levando um monte de informação, um monte de situação. Pode ser interna ou podem ser de fato aquelas que a gente já vem ensaiando para finalizar, ou que são situações das quais nós fazemos parte e também somos encaminhados para sair delas. Né? Não somente aquelas das quais a gente escolhe sair, escolhe finalizar, mas lembrando que a gente faz parte de um complexo de relações, situações, às vezes diretas e às vezes indiretas, nas quais também não temos aquela necessidade de protagonizar, ou a nossa participação chega ao limite, ao prazo de validade, porque trabalhamos com prazos de validade a todo momento, apenas nos esquecemos disso. E aí entra essa parte da gente realmente se relacionar de uma forma ainda mais madura nesse ponto com o tempo. O tempo como parceiro dessa jornada.
O tempo sempre está a favor desses processos mais intensos das nossas escolhas, dos inícios e fins, dos nossos partos e das nossas gestações de vida e em vida. Então, quando a gente atenta a esse ponto de que se a gente está atravessando um ponto da nossa jornada, da nossa linha temporal, que é circular, mas é uma linha temporal, aonde a gente só vai vivenciar de novo isso de uma outra maneira, sendo outra pessoa daqui 9 anos, o que a gente precisa fazer em relação a desapego material, em relação a deixar ir, tem muito a ver com liberar os outros. E às vezes não é liberar os outros de apenas finalizar uma relação ou sair de cena de uma situação que já está se vivenciando, mas liberar os outros das próprias expectativas, liberar os outros de ter que ser como nós imaginamos que tenham que ser, liberar os outros em todas aquelas camadas que estão representadas e camufladas por sentimentos que estão ligados a esse complexo que a gente chama de sombra. Então, quando a gente fala que o Sol entra em Escorpião e está abrindo o caminho para a gente olhar para esse caldeirão interno onde estão as nossas sombras, é para que a gente consiga fazer um movimento e um reconhecimento de sentimentos e de emoções que estão, de alguma forma, precisando ser lapidadas, integradas, alquimizadas, para que então a gente chegue nesse ouro, né? De transformar realmente todo esse conteúdo num tesouro. E essas sombras, elas atuam na forma como a gente percebe o mundo. Então, quando eu só consigo perceber o mundo através dos meus ressentimentos, da minha frustração, da minha crueldade comigo, com o entorno, da minha forma de projetar os meus medos, tudo isso gera um campo de repulsão para situações que estão numa frequência diferente desses sentimentos e um campo de magnetização para aquelas que estão na mesma frequência. Então vem mais disso. E isso acaba se tornando um problema muito comum, que é o famoso é raro, mas acontece muito, que é a coisa da autoobsessão, né? Da pessoa achar que tem uma situação, uma pessoa, uma demanda, um obsessor ali na conduta dela, mas quando ela vê mesmo, é ela mesma. E isso é muito complexo, porque é criado por inúmeras camadas de sentimentos, de emoções que vão se cristalizando e gerando essa autoobsessão. E essa cristalização de um complexo de medos acaba se tornando uma vampirização. Então, o que é mais bonito mesmo da gente trabalhar nesses próximos 30 dias é essa coragem de abrir a própria caixa de Pandora, de abrir esse processo onde é necessário que venha todo um caos para se reorganizar, mas ainda mais necessário que a gente olhe para a luz que está por trás de algumas situações, para que a gente pare de se vampirizar e de vampirizar as nossas relações, as nossas escolhas e esse projeto de vida que a gente tem para desenvolver aqui. Porque quando a gente vai encontrando esses buracos por onde vão escoando as energias e conseguindo apaziguar e ficar mais próximo de estar em paz, pelo menos, daquilo que a gente é, esse processo plutoniano, essas camadas subterrâneas que eu venho deixando aqui alguns toques, assim, principalmente em relação a gente
cuidar dos nossos recursos internos e parar de achar que as coisas estão o tempo inteiro no inferno externo, né? Que o inferno são os outros, que o inferno é a falta, que o inferno é o que está acontecendo, e começar a trazer essa percepção para abrir caminhos para esses tesouros, entendendo que faz parte da travessia, principalmente nessa demarcação de tempo que a gente vive coletivamente, passar por isso nesse período do ano, aonde a gente tem aí 3 estágios arquetípicos dessa energia de Escorpião. Quando a gente vai falar então dessa qualidade de uma forma geral, de uma roupagem, desse processo de abrir o próprio baú para entender os seus medos, os seus complexos, o seu ressentimento, a sua frustração, a sua crueldade, a sua autovampirização e, por consequência, trazendo isso para as relações, a gente tem 3 camadas então de percepção. Numa frequência mais bruta, nós temos o próprio símbolo do Escorpião. E o símbolo do Escorpião, ele traz essa questão consigo do próprio veneno. Então, enquanto você não estabelece um acordo consigo mesmo e sabe muito bem como usar este veneno para uma situação de remediação, de medicina, de cura, enquanto você não usa o próprio veneno para se purificar, que é a parte mais amarga do processo do autoconhecimento, isso não quer dizer que, por não estarmos numa linha temporal, estarmos numa linha circular, ascendente, não quer dizer que você inicie um processo de mexer lá em determinados assuntos, em determinadas áreas da vida, e isso só vai ser amargo por um período inicial. Quer dizer que você vai aprendendo, tomando até gosto pela coisa, mas tendo uma maestria realmente para lidar com aquele assunto com amargores diferentes. Você já vai se acostumando de certa forma, entendendo que faz parte do processo, e quando chega num outro nível, num outro estágio daquele problema, desafio, questão dolorosa, você entende que aquele amargor é mais uma etapa de purificação. Ah, mas eu não quero. Aí entra a energia oposta, contraparte de Escorpião, que é quando se enrijece, quando se cristaliza, quando se embrutece em situações e acaba atrasando processos que são evolutivos e necessários nessa jornada aqui para todo mundo. Então, não existe nessa concepção aqui, nesse entendimento, o estar perdida, mas o estar atrasada em relação ao lugar de potência que podemos estar. E aí, essa purificação é a primeira frequência ali de Escorpião, trazendo essa simbologia do próprio animal e do comportamento desse animal como uma função arquetípica, como uma forma de responder às situações. Num segundo estágio, a gente entra no processo alquímico de transformação, que é quando a gente tem o voo da águia, quando a gente começa a olhar para as situações através deste complexo de visão aqui, onde a gente não apenas usa essa visão material, essa visão linear, essa visão tridimensional. Não apenas sintetizamos as informações a partir daquilo que o nosso olho físico vê, mas a gente passa a transformar esses complexos, essas emoções, através daquilo que todo o nosso recurso de neurotransmissores, atuando junto aos nossos chakras, faz uma nova impressão, porque a gente começa a entender que não é só o nível da matéria que importa. Quando a gente faz esse tipo de liberação, de desapego, quando a gente transcende o passado e para de contar as mesmas novelas e para de reproduzir os mesmos sofrimentos por conta de para onde a gente olha, principalmente num olhar extremamente focado para o passado, a gente passa a transformar esse Escorpião no arquétipo
a águia e sobrevoa a nossa história, sobrevoa as nossas relações, sobrevoa a nossa percepção cristalizada, ou seja, esse complexo de crenças que formata aquilo que a gente percebe e vive. Então, essa águia que sobrevoa acima da história que se conta sobre si mesmo, ela faz esse processo em silêncio. Então, é aquela transformação que você não consegue nem descrever para os outros o quanto está mudando, o quanto está acontecendo, o quanto está intenso. É o momento onde a gente fala do processo mesmo. É como está intenso. Isso é tão profundo que a gente tem esse trabalho de cuidar com as oscilações, porque isso pode vir num sobrevoo alto e você precisa voltar para continuar esse processo de transformação, que é quando você vem de novo buscar material e experiência na própria matéria, lidando com aquilo que é como um teste para ver se você superou mesmo aqueles assuntos. E aí quando você tem aquele elemento para entrar numa outra função, num outro estágio, numa outra frequência, que é a frequência da Fênix, de transmutação, de você não só curar, purificar, transformar, mas de você transmutar, ou seja, você consegue transcender algumas sombras e alguns jeitos e alguns comportamentos porque você começa a atuar junto. Essa é a bruxaria de Escorpião. Essa é a magia de Escorpião. Essa é a macumba linda de Escorpião. É saber respeitar as trevas. É saber atuar junto do escuro. É saber organizar todos os elementos e recursos necessários com um mínimo de luz. Você conseguir movimentar o caldeirão e fazer uma grande magia só com uma velinha acesa, uma velinha distante acesa, ou só com uma luzinha no fim do túnel. E quando você consegue fazer isso, você consegue criar mais luz, você consegue acender mais situações, acender tanto no sentido de acender a chama, quanto de acender no sentido de usar essa espiral da linha do tempo para subir, para acender mesmo níveis de consciência e despertar para outros lugares que estavam ali quietinhos, adormecidos, sem serem mexidos, porque enquanto se está atuando apenas no complexo emocional, com o corpo emocional enfraquecido, nós não conseguimos acender no sentido de acender a chama e no sentido de acender, de subir as situações que realmente nos pertencem nessa jornada. E aí esse escorpião, ele pode atuar com tanta profundidade que se a gente fica só no timing da matéria, só seguindo o reloginho, só tenho que fazer isso e aquilo outro, só tenho que ser assim, tem que me apresentar aqui, tem que... Fica só nessa linearidade, a gente toma na rabeta mesmo. A gente toma porque a situação que se pede, ela é num outro nível. Então, quando a gente entra em todas essas qualidades e esses estágios, principalmente agora nessa semana, adentrando mais um eclipse cuja configuração só se repete daqui 9 anos, a gente tem sim uma necessidade de sair de uma esfera mental material, esse mental de planilha. Adoramos planilha, mas apenas para um pequeno momento do início ou do meio ou do fim. Porque dentro dessa energia de produtividade, de manifestação, nós precisamos estar em contato com esses estágios todos emocionais. Qual é a situação de medo que está me impedindo de produzir aquilo que eu sou capaz? Qual é a situação de ressentimento que faz eu ficar perdendo tempo com o passado e me frustra aqui no presente?
qual é o tipo de ou nível de crueldade que adentra o meu campo e que eu acabo manifestando na forma de produzir aquilo que eu venho produzir. Todos esses questionamentos, eles estão ali com Mercúrio, com Marte, com Sol, Escorpião. E durante este eclipse, que acontece em Touro, que é o signo oposto, atuante ali juntamente com esse Escorpião, dentro desse eixo Touro-Escorpião, dentro desse processo, essa tríade Mercúrio, Marte e Sol estão fazendo uma oposição a Júpiter. Então, tem essa questão assim de um grande puxão emocional, puxão dessa carreta furacão, como eu falei ali, dessa tríade, para que as coisas expandam numa outra consciência, para sair do mental e manifestar algo que faça muito mais sentido, porque cura, purifica, transforma e transmuta tudo aquilo que vai tocando e permeando os afazeres, os seus fazeres, as suas manifestações. Então é uma semana muito alquímica. E aí a gente vai olhar então para como isso se apresenta e se traduz para o oráculo semanal. E aí temos esta belíssima carta da esfera. Veja só, né? Como uma aglutinação de informações que começa a se preparar para expandir. Ainda não li sobre o que essa carta diz, então vamos ler juntos. Essa carta revela que você está entrando numa esfera do reino imaginal. Isso pode tomar a forma de sonhos ou visões carregados de significado ou acontecimentos sincrônicos. Trabalhamos com sincronicidades. Você pode passar a perceber de repente o que certos símbolos significam ou ser capaz de interpretar acontecimentos, como o voo dos pássaros, a chegada de várias cartas ao mesmo tempo, ligações sincrônicas, ligações telefônicas sincrônicas ou a queda de uma árvore. A esfera é como uma semente. Ela tem potencial por meio de padrões de significado, mas ainda não está completamente manifesta. Pode vir até você como uma ideia ou a consciência que antes você sentia de maneira indistinta, mas que agora vê claramente como a fonte das suas ações. Convém dar um tempo à incubação por hora e deixar o espaço imaginal se desdobrar dentro de você. Guarde dentro de si as imagens e ideias que tiver e refreie o impulso de se distrair. Confie nos seus processos interiores profundos. Incube ideias seminais. Visualize e sinta a esfera à sua volta, trazendo-lhe um senso de paz e potencialidade. A esfera diz: incube ideias seminais e deixe que o seu corpo imaginal venha à superfície enquanto sonha acordado. Transforme o vácuo em possibilidades imaginativas. O que você vê? E a afirmação que essa carta traz ao final, para que seja frequenciada ao longo da semana, é: eu me mantenho como uma testemunha silenciosa dos processos e imagens interiores até que eles estejam prontos para brotar. E aqui a gente tem um resumo exatamente desse céu. E o que é interessante aqui? Se manter testemunha silenciosa, lembra da águia, né, sobrevoando, porque traz essa visão aqui para os acontecimentos, até que estejam prontos para brotar. Então, a distração ela acontece quando a gente tenta trazer os nossos processos imaginativos para a matéria sem que eles estejam realmente prontos. Isso tanto desvia a atenção daquilo que a gente está ali aquecendo no nosso caldeirão interno, quanto daquilo que a gente precisa fazer que já está manifesto. Então, esse cuidado, ele é muito importante. O que essa semana traz se a gente entra nessa frequência da esfera? Sincronicidades, símbolos muito importantes para que a gente possa alimentar de uma maneira que a gente atue com discernimento o que é distração
e o que não é distração e realmente precisa ser nutrido, porque estamos numa semana onde o nosso mental ele precisa ter forças para se conectar com uma antena muito mais ampla do que um 5G, do que um Wi-Fi, do que qualquer tecnologia obsoleta que nos mantém numa frequência padrão. E a gente fazendo esse processo de, tá, então eu tive esse sonho aqui, aconteceu isso, na hora que eu pensei aconteceu tal coisa, e essa reunião de sincronicidades está me apontando para que lugar dentro de mim que eu posso alquimizar essas informações e trabalhar essa cura, essa purificação, essa transformação e essa transmutação. De que forma? No que? Em qual assunto? Com quais pessoas? Então esse é o tema central dessa semana. Para mim, isso vem com uma força e um ânimo extra que venho passando essa última semana escrevendo muito, tanto para as revoluções solares que eu tenho para entregar, quanto para o laboratório Curadoria Marcura, que a gente entrou no 5º portal agora, quanto para essa minha pesquisa sobre as conexões com o Egito. Veja, eu tive as minhas primeiras iniciações e pesquisas sobre o Egito aos 18 anos, 17, 18 anos. Claro que a gente vai estudando e percebendo esses assuntos, principalmente quem sempre esteve conectado com a astrologia, com o tarô e tudo mais, há muito tempo. Mas agora chegam umas sincronicidades num nível que, mesmo tendo contato com esse assunto a vida inteira, os pontos de conexão, os alinhaves que eu começo a fazer aqui, principalmente para esse trabalho que eu entendo e desenvolvo hoje com astrologia, fazendo essa desmistificação desses critérios que são usados, como, por exemplo, a questão da Lua como uma interferência artificial, a questão de que a gente pega uma série de deuses e arquétipos e fica usando apenas aquilo como um personagem, uma roupagem ou uma história mitológica, enquanto aqui tem uma história de seres extraterrestres que vieram e semearam todo esse planetinha e faz a gente entender todo esse laboratório. Então, para mim, essa semana aqui é extremamente importante num processo de aproveitar a qualidade dessas informações, produzi-las, manifestá-las, mesmo que aqui no meu trabalho seja falando e escrevendo dentro de um ritmo próprio, sabendo que esse fiozinho de conexão, de modo geral, só acontece de novo daqui 9 anos. Então não deixa de ser um processo de autogestação também. A gente tem alguns partos para serem feitos através dessa cura, purificação, transformação, transmutação, para daqui 9 anos ter uma colheita muito mais abundante daquilo que a gente tem se dedicado. Se nesse momento você puder se dedicar apenas a deixar de ser vampira de si mesma e de participar de situações que ampliam essa vampirização com uma roupagem de autoconhecimento, já tá, ó, sucesso absoluto. Então a gente entra agora no direcionamento da nossa mochilinha. Chegamos na situação da nossa semana, vai trazendo aí na sua mente quais são os assuntos que estão permeando esses dias, quais são as resoluções que você precisa trazer para essa semana, quais são as pessoas que estão aí de alguma forma vibrando no teu campo, quais são os pensamentos, como estão os sonhos. Temos essas informações e agora a gente pega a nossa mochilinha, abre essa mochilinha e tiramos de dentro dessa mochila um livro. E o livro é a carta número 26 do baralho cigano. Se a gente está tirando um livro da nossa mochilinha dentro de todo esse contexto que eu trouxe aqui, primeiro, esse livro tá velho, né?
este livro está velho. E aí a gente tem aqueles conhecimentos obsoletos. Ah, mas eu estudo isso há tanto tempo. Ah, mas eu acho isso tão importante, mas isso sempre fez muito sentido para mim. Como que a gente faz? Então, com essa situação onde os nossos estudos que tinham muito sentido pra gente agora passam a ser cristalizados. Olha lá. Vamos ajeitar essa cadeira aqui, senão eu vou ficar subindo e descendo. Agora, olha só. Tem coisas, tem aquele momento onde a gente vai doar livros. Tem aquele momento onde a gente vai parar de frequentar lugares. Tem aquele momento onde a gente vai parar de pensar em certas pessoas. E esse é o momento onde a gente deixa esse livro. Por quê? Existe uma necessidade de se aprofundar em certas coisas. E essa necessidade de se aprofundar em certas coisas requer que a gente deixe alguns conhecimentos que agora nos limitam, que é o que a gente chama de complexo de crenças, deixar isso para trás. Ah, mas foi tão importante, eu fiz parte deste grupo, ou eu fiz esse curso. Enfim, tantas coisas, né? Que a gente tem ali um certo apego, e se a gente está liberando os outros e desapegando de coisas da matéria, fazer esse movimento até nessa semana de repente doar uns livros, doar algumas coisas que fizeram parte de algum conhecimento e que hoje estão ocupando espaço para que novas sincronicidades se manifestem. Então, existem conhecimentos que limitam, né? Existem partes daquilo que a gente chama de autoconhecimento que nos limitam. Ah, mas eu conheço muito bem, que é o que eu falo lá no nosso mapa astral do nosso nó do sul, né? O nosso complexo de Gabriela. Ah, mas é que eu sempre fui assim, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. E aí a gente se conhece tão bem, a gente sabe tão bem, sabe de cor o nosso mapa, a nossa numerologia, o nosso desenho humano, sabe todos os significados de todas as situações, de todas as datas, de toda linhagem familiar. A gente sabe tão bem que não sabe mais nada de novo, não entra mais nenhuma informação, não consegue promover esses renascimentos, não consegue deixar para trás funções, papéis e situações que já não servem mais para tantas atualizações que a vida está pedindo. Então, existe uma necessidade de se aprofundar quando a gente está falando desse processo aqui, desse livro, como uma bagagem extra. Eu tiro algumas coisas e quando eu faço essa limpeza, eu descubro alguns segredos, eu descubro algumas coisas ocultas. Sabe quando a gente pega um livro que há muito tempo a gente não pega e a gente abre ali, tem uma carta que você guardou ali há muito tempo, que tem um endereço, que tem alguma informação ali que estava oculta, que você nem lembrava. Esse é o tipo de sincronicidade que a gente está falando num nível assim bem básico, mas num contexto para além do simbólico, esses segredos, esses lugares ocultos também entram nas relações. Quando a gente deixa de acreditar em certas coisas, funções, papéis, pessoas, grupos, a gente também começa a descobrir o porquê disso. E aí sincroniza, né, com essa vinda de segredos, com essa vinda do que estava oculto por conta dessa minha habilidade, da minha escolha de tirar esse complexo de crenças. Pela hora já tô tomando um cafezinho gelado. A gente vai olhar para o direcionamento, então. E aí, como direcionamento, temos o nosso cão, o cachorro aqui, carta 18 do baralho cigano, é o complemento dessa simbologia aí, né? Porque ele é, primeiro, o símbolo da lealdade. E se a gente tem esse cachorro aqui do ladinho do livro, eu tiro o livro e de repente eu tenho um cachorro aqui comigo, eu tenho esse bônus de ter uma guarnição e vigilância. Primeiro, dentro aqui
da egrégora do Amarcura, a gente vai entender como guardiões mesmo, como protetores da nossa equipe espiritual. Cada um aqui sintonizando já com o seu guardião, com quem vai te acompanhar essa semana, já chamando, porque se eu descobrir coisa aqui que eu não der conta emocionalmente, pelo menos segura na minha mão aqui, bora junto trabalhar, bora pra frente, porque esse é o ponto. A gente entendendo que a gente tem essa guarnição e que a gente está atuando em diversas esferas e que essa aqui tridimensional é apenas uma, a gente também mantém um estado de vigilância e de cuidado consigo mesmo sem precisar entrar no medo. Isso aumenta a nossa confiança na vida, na gente mesmo, que é a mesmíssima coisa, porque a gente consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, sendo fiel a si mesmo, sendo fiel aos seus propósitos, confiando, porque existe uma conexão interessada em fazer as coisas como elas são propostas e como precisam muitas vezes serem feitas. E imaginar que a gente está aí com este lobo, com este cão ao nosso lado, guarnecendo o nosso campo. Pode ser uma visualização, pode ser trazendo essa energia, pode fazer conexão com os seus próprios mentores que têm essa energia, que para mim, segunda-feira, estamos aqui exatamente nesse trabalho com os guardiões. E esse é o ponto, né? De como é que eu vou ativar as minhas proteções, como é que eu vou olhar para essa abertura de caminhos que eu preciso fazer numa conexão interessada. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para trabalhar todos estes complexos de sombra, para trabalhar nessa cura, purificação, transformação e transmutações dos assuntos que se apresentam, para fazer essa alquimia. No entanto, consciente de que isso é feito com guarnição, na vigilância, e que pode magnetizar, inclusive, pessoas e situações que estejam no mesmo interesse que o meu. Conexões com pessoas que têm essa qualidade, essa lealdade, essa fidelidade tanto a si mesmo quanto comigo. Então são os nossos amigos, né? E é assim que a gente tem que olhar realmente para os nossos amigos, para aqueles que estão com a gente durante os processos de purificação, para nossos guardiões encarnados e tratá-los tal qual. E ser também e exercer esta função de guarnecer as pessoas nesse sentido de não de cuidar e de ficar naquilo que eu trouxe no último vídeo, né? De, tô sentindo que você tá assim, tô fazendo isso porque eu quero te salvar, porque eu acho. Não é nesse lugar. Esse lugar é uma grande armadilha para si e para o entorno. É num estado de presença onde você não precisa falar nada, você não precisa interferir em nada, mas você enxerga aquela pessoa. Você vê, você cuida, porque você preza por aquela existência, porque aquela presença faz diferença em tudo como é, na sua história, no entorno, na própria vida de outras pessoas que estão ali caminhando junto. Isso é muito bonito também de se ver com essa presença aí desse cachorro nesse direcionamento da semana. E aí, vamos lá para o conselho final do nosso amado baralho de Maria Padilha. Espiritualidade maior, reforçando basicamente o que eu acabo de dizer, com união e negócios que chegam e notícias distantes ou por caminhos distantes. Aqui é a carta da Rosa Vermelha de Maria Padilha. Então veja só, essa tríade aqui, eu acabo organizando as informações para se costurar, então tem a ver com o que eu já coloquei aqui. Mas vamos lá, se a gente está no processo de soltura final, derradeiro do passado, vem aquela história de alguém lá do passado, uns fatos antigos que foram marcantes, aquela situação que tem a ver com o tempo, né? Se a gente vai vivenciar vários processos que estamos costurando aqui
vivenciar a reverberação disso daqui 9 anos, como é que foi o processo 9 anos atrás também? Quais eram as situações? Então, tem muitas coisas que a gente não consegue revisar, rever, resgatar, fazer com que esse retorno aconteça, mas a espiritualidade maior estava costurando os pontos para que ou você trabalhe a aceitação e a limitação desses momentos, dessas intempéries da vida, e agora você entende por quê, qual é o segredo disso, o que estava oculto, o que foi uma liberação, quanto entender porque tem algumas coisas que parecem que demoram. Lembra? O tempo está sempre a favor. A gente se atrasa só em relação ao a nossa parceria com a gente mesmo. A gente se atrasa para dar a mão para a gente para carregar as situações para frente. Mas essa sensação de lentidão, de estagnação, de trazer uma lembrança, de ter essa como se fosse um deslocamento na linha do tempo, pode ser bastante comum aqui nessa semana, porque estamos trabalhando com sincronicidades. E às vezes acontece daquilo de você se atrasar e encontrar alguém, até de alguém, ou de alguma situação, vir aqui se apresentar. Ou pode ser uma situação aqui mais óbvia, como a Paola tá colocando aqui nos comentários, né? A gente tem esses encaminhamentos, esses cortes, esses rompimentos que podem ser sim marcados de uma forma muito incisiva, mas lembre-se para a gente olhar para os nossos complexos internos. Não é sobre chegadas e partidas dos outros, é sobre as nossas escolhas e que a gente de alguma forma recebe como uma oportunidade de fazer novamente um acordo consigo mesmo. E para que nós vamos acordar e como nós vamos acordar com a gente mesmo é o que importa, é o que prevalece aqui para que esse fluxo escorpiônico, bruxesco, alquímico tão precioso seja feito de uma forma leve, interessada e protegida também. Bueno, uma ótima semana para vocês. Vi que hoje teve uns encontros, ó lá, tá todo mundo se encontrando nos comentários, né? Eu vou abrir uma live pra gente fazer uma reunião, gente. Tô adorando. Uma vai chamando a outra, daí daqui a pouco tá todo mundo aí se encontrando. Então, bora firme, já que a semana Eita traz de Eita de novo e sempre. Bora juntas. Besitos, graças pela presença e até a próxima.